Bem-vindo a uma jornada pelo livro de Oséias, um dos textos mais intensos, dramáticos e teologicamente profundos de toda a Bíblia hebraica. Neste vídeo, vamos caminhar lentamente pelo livro, capítulo por capítulo, para compreender não apenas o que Oséias diz, mas como e por que ele diz, em meio ao auge político de Israel, à crise espiritual do Reino do Norte e à sombra crescente do Império Assírio. Ao final, você terá um mapa claro do livro, perceberá sua arquitetura literária e entenderá por que Oséias é, ao mesmo tempo, profecia política, poesia de julgamento e metáfora de aliança. Ao longo dessa jornada, vamos explorar alguns eventos âncora decisivos. 1. O casamento sinal de Oséias com Gomer, que transforma a vida do profeta em parábola viva de Israel. 2. Os nomes simbólicos dos 3 filhos, Jezreel, Lo-ruama e Lo-ami, que condensam o veredito divino sobre o Reino do Norte. 3. O surpreendente oráculo de reversão em Oséias 1, 10, 2, 1, onde julgamento dá lugar à promessa. 4. A acusação poética contra a mãe em Oséias 2, estruturada como um processo de aliança. 5. A dramática recompra de Gomer em Oséias 3, que antecipa a restauração após disciplina. 6. A crítica sistemática ao sacerdócio e à liderança em Oséias 4:7. E 7. O movimento final de julgamento e cura em Oséias 13:14. Fique conosco até o fim, porque nos blocos finais veremos como o livro transforma a tragédia histórica em esperança teológica. Mapa do vídeo. 20 e 40 segundos. Esta é a jornada em 7 blocos. Bloco 1. De 7. O profeta e o casamento sinal. Os 1. Bloco 2 de 7. A acusação poética contra Israel. Os 2. Bloco 3 de 7. A recompra e o tempo de espera. Os 3. Bloco 4 de 7. A crise do conhecimento de Deus. Os 4:7. Bloco 5 de 7. Efraim entre política e idolatria. Os 8:10. Bloco 6 de 7. Deus como pai ferido e curador. Os 11:12. Bloco 7 de 7. Morte, cura e retorno final. Os 13:14. Começaremos pelo cenário histórico e pelo gesto profético que dá o tom de todo o livro. Depois acompanharemos o processo de acusação, disciplina e restauração, até o desfecho que redefine o relacionamento entre Deus e Israel. O livro se abre com uma superscrição precisa que ancora Oséias na história concreta. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, situando seu ministério nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Os 1:1. Esse cabeçalho já revela várias camadas. Oséias atua no reino do norte, Israel, Efraim, mas é datado por reis de Judá, sugerindo uma perspectiva teológica que olha para além das fronteiras políticas. O período abrange o auge de Jeroboão II, século 8 a.C., tempo de prosperidade econômica, expansão territorial e estabilidade aparente, contrastando com a corrupção religiosa que o livro denunciará. A menção de 4 reis de Judá indica um ministério longo, atravessando décadas de mudança política, enquanto o norte vive rápidas dinastias e instabilidade. Desde o início, portanto, Oséias é apresentado como profeta inserido em uma história real, não como voz atemporal ou abstrata. Logo no 2º versículo, o Senhor ordena algo sem paralelo em outros profetas. Vai, toma para ti uma mulher de prostituições e filhos de prostituição. Os 1:2. Esse comando não é adorno literário, mas um ato simbólico profético que estrutura todo o livro. A vida doméstica de Oséias torna-se dramatização pública da relação entre Deus e Israel. Gomer, filha de Bimodzinodazia, de Blaim, é nomeada, o que sugere tradição concreta e memória comunitária por trás da narrativa. O texto indica que a razão do gesto é teológica e política, porque a terra se prostitui, desviando-se do Senhor. Aqui já aparece um dos eixos do livro, adultério religioso entendido como infidelidade à aliança, não apenas falha moral privada. Diferente de Isaías ou Jeremias, que usam visões ou discursos simbólicos, Oséias encarna a mensagem em sua própria família.
Oséias foi e tomou Gomer, e ela concebeu e lhe deu um filho. Os 1:3, inaugurando uma série de 3 nascimentos que funcionam como oráculos em forma de nomes. O primeiro filho recebe o nome Jezreel, referência direta ao vale onde Jeú derramou sangue ao exterminar a casa de Acabe. 2 9 e 10. Historicamente, Jeú havia sido instrumento de julgamento divino contra a dinastia anterior, mas Oséias 1:4 anuncia que o próprio Senhor visitará o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e fará cessar o reino de Israel. O nome, portanto, carrega memória política, violência dinástica e promessa de ruptura do poder do norte. Não é um detalhe incidental. Oséias lê a história recente de Israel como ciclo de sangue que agora será cobrado. Após Jezreel, Gomer concebe novamente e dá à luz uma filha, a quem o Senhor manda chamar Lo-Ruama, não compadecida. Os 1:6. O nome marca uma virada teológica. Deus declara que não tornará mais a ter compaixão da casa de Israel para lhes perdoar. No contexto do século 8 a.C., Israel confiava em sua prosperidade agrícola e em alianças políticas, mas Oséias interpreta essa segurança como falsa. O nome da menina não é mera metáfora emocional. Ele sinaliza o fim de um período de tolerância divina e o início de uma fase de disciplina histórica. Ao mesmo tempo, o versículo faz distinção implícita entre Israel e Judá, sugerindo que o julgamento imediato recai sobre o norte. O terceiro filho recebe o nome Lo-Ami, não meu povo. Os 1:9, a declaração mais radical até então. Aqui, o pacto mosaico é colocado em questão. Deus afirma: vós não sois meu povo, e eu não serei vosso Deus. Para um público israelita, essa frase ecoaria a fórmula de aliança de Êxodo e Deuteronômio invertida. Oséias não está negando a existência de Deus, mas anunciando a suspensão funcional do relacionamento de aliança por causa da infidelidade persistente. Literariamente, os 3 nomes formam uma progressão. Sangue derramado, Jezreel; retirada de misericórdia, Lo-Ruama; ruptura de identidade, Lo-Ami. O núcleo do conflito já está estabelecido antes de qualquer discurso mais longo. De forma surpreendente, logo após o anúncio mais duro, o texto muda de tom em Oséias 1:10, 2:1, um oráculo de reversão que funciona como dobradiça literária. O profeta declara que o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, retomando a promessa abraâmica de Gênesis 22:17. Os nomes negativos são invertidos. Lo-Ami torna-se filhos do Deus vivo, e Lo-Ruama é transformada em compadecida. Esse movimento revela um padrão estrutural que atravessa o livro: julgamento seguido de esperança, não como capricho divino, mas como dinâmica de aliança. O próprio nome Jezreel é ressignificado de lugar de massacre para lugar de reunião. Essa alternância entre sentença e promessa já indica que Oséias não é apenas um profeta de condenação, mas de restauração condicionada. O oráculo de reversão também antecipa a futura reunificação de Israel e Judá. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se ajuntarão. Os 1:11. Algo politicamente improvável naquele momento histórico. Literariamente, o trecho funciona como prólogo teológico que enquadra todo o livro. O objetivo final não é destruição, mas renovação da identidade do povo. Ao mesmo tempo, o texto ainda não explica como isso ocorrerá. Essa tensão sustentará os capítulos seguintes. O casamento de Oséias, portanto, não é um episódio isolado, mas o eixo simbólico que organiza o livro inteiro. Os 3 nomes dos filhos condensam em poucas linhas o veredito divino sobre a monarquia do norte, a crise da aliança e a promessa futura. A narrativa inicial também estabelece o método de Oséias: ações proféticas concretas, linguagem familiar e referências históricas específicas. Jeroboão II, Jezreel, dinastia de Jeú. Até aqui, o livro já combinou biografia do profeta, política israelita, memória deuteronomista e teologia de aliança, preparando o terreno para a grande acusação poética que virá em seguida. Vimos o cenário histórico do século 8 a.C., o casamento sinal de Oséias com Gomer, e o significado teológico dos nomes
Jezreel, Lo-Ruama e Lo-Ami, culminando no surpreendente oráculo de reversão em Oséias 1:10-2:1. No próximo bloco, entraremos no coração do processo. A acusação poética contra a mãe, em Oséias 2, estruturada como uma disputa de aliança e repleta de imagens agrícolas, jurídicas e matrimoniais. Já vimos o cenário histórico do século 8 a.C., o casamento sinal de Oséias com Gomer e o significado teológico dos nomes Jezreel, Lo-Ruama e Lo-Ami, culminando no surpreendente oráculo de reversão em Oséias 1:10-2:1. Ainda teremos pela frente a crítica ao sacerdócio e à liderança, os 4:7, e nos blocos finais, o movimento decisivo de julgamento e cura em Oséias 13 e 14. Mas agora entramos no coração do processo de acusação. O capítulo 2 desloca o foco do ato simbólico de Oséias para um grande poema de acusação, dirigido à figura feminina chamada a Mãe, que representa Israel como coletivo. O texto abandona o registro narrativo e assume uma forma híbrida de poesia profética e linguagem jurídica de aliança, lembrando um processo judicial em que Deus apresenta provas, anuncia sanções e, ao mesmo tempo, revela o horizonte de restauração. Essa mudança de gênero não é casual. Oséias passa do gesto profético encenado, capítulo 1, para a argumentação pública detalhada, capítulo 2, aprofundando o significado do que os nomes dos filhos já haviam sinalizado. Logo no início, o discurso convoca os filhos a contender com sua mãe, os dois, criando uma cena dramática de tribunal familiar. Essa convocação transforma Jezreel, Lo-Ruama e Lo-Ami, antes apenas sinais, em participantes retóricos do processo, como se a própria família do profeta fosse chamada a testemunhar contra Israel. A mãe é acusada de prostituição e adultério, termos que, no vocabulário de Oséias, descrevem a infidelidade religiosa e política do Reino do Norte, especialmente sua adesão a cultos de Baal e alianças estrangeiras. Desde o início do capítulo, portanto, a linguagem conjuga relações familiares, metáfora matrimonial e acusação legal. A acusação central gira em torno da ideia de que Israel atribuiu suas bênçãos agrícolas aos deuses cananeus, em vez de reconhecê-las como dádivas do Senhor. Oséias 2, 5-8 expõe esse equívoco ao colocar na boca da mãe a frase: "Irei atrás de meus amantes, que me dão meu pão, minha água, minha lã, meu linho, meu óleo e minha bebida." Aqui aparecem 6 elementos concretos ligados à economia agrária do século 8 a.C., refletindo a prosperidade do período de Jeroboão II. O profeta desmonta essa lógica ao afirmar que foi o próprio Senhor quem deu grão, vinho, óleo, prata e ouro, recursos que Israel, ironicamente, usou para fabricar ídolos de Baal. A resposta divina não é apenas moral, mas também material e histórica. Deus anuncia que cercará o caminho com espinhos e levantará um muro para impedir que Israel alcance seus amantes. Os 2:6. Essa imagem agrícola, caminhos bloqueados, cercas, campos fechados, antecipa a experiência concreta de crise que o Reino do Norte enfrentaria com a pressão assíria. O castigo não é apresentado como explosão arbitrária de ira, mas como disciplina que interrompe padrões de infidelidade, retirando as condições de prosperidade que sustentavam a idolatria. Em Oséias 2, 9, 13, o discurso se intensifica com a linguagem de retirada de provisão. Deus promete tomar de volta seu grão no tempo devido, seu vinho na estação própria e sua lã e linho que cobriam a nudez da mãe. A nudez aqui evoca tanto vergonha pública quanto vulnerabilidade política. O texto menciona especificamente as festas, luas novas e sábados, elementos do calendário religioso de Israel, para indicar que até mesmo a liturgia oficial havia sido corrompida pela mistura com cultos cananeus. Não se trata apenas de práticas marginais, mas de uma crise sistêmica do culto. O poema então introduz a poderosa metáfora do deserto, em Oséias 2, 14-15, marcando uma virada no capítulo. Depois de anunciar juízo, Deus declara que a atrairá
a levará ao deserto e lhe falará ao coração. O deserto remete simultaneamente ao Êxodo, ao período formativo de Israel e a um lugar de disciplina e renovação. Historicamente, o deserto era um espaço de vulnerabilidade, mas teologicamente era também o lugar onde a aliança foi estabelecida. Oséias, portanto, reinterpreta o castigo não como mera punição, mas como retorno às origens. Nesse novo cenário, Deus promete transformar o Vale de Acor, associado em Josué 7 à desobediência e ao desastre, em porta de esperança. Essa ressignificação de um lugar negativo para positivo revela um padrão literário típico de Oséias, inversão simbólica. O texto também recupera a linguagem do noivado. Ela responderá ali como nos dias da sua juventude, ligando o futuro ao passado idealizado do relacionamento entre Deus e Israel. A disciplina no deserto tem finalidade restaurativa, não destrutiva. A partir de 1900, Oséias 2, 16 e 17, ocorre outra mudança de tom. Deus anuncia que Israel não mais chamará o Senhor de meu Baal, mas de meu marido, Ishi. Essa distinção é crucial, pois Baal significava senhor ou dono, enquanto Ishi evoca intimidade conjugal. O profeta não está apenas condenando ídolos, ele está redefinindo a própria linguagem do relacionamento com Deus, afastando Israel de termos ambíguos que podiam ser confundidos com divindades cananeus. O poema amplia a promessa com imagens de harmonia cósmica em Oséias 2:18. Deus fará um pacto com os animais do campo, as aves do céu e os répteis da terra, e quebrará arco, espada e guerra. Essa visão ecoa temas de paz escatológica presentes em outros profetas, mas aqui está enraizada no vocabulário agrário de Oséias. A restauração não é apenas espiritual. Ela inclui segurança, fertilidade e ordem na criação, contrastando com o caos resultante da infidelidade. Em Oséias 2:19 e 20, surge uma linguagem de noivado renovado. Deus promete: desposar-te comigo para sempre, em justiça, juízo, benignidade, misericórdia e fidelidade. Essa sequência de 5 qualidades não é aleatória. Ela resume atributos centrais da teologia da aliança. O verbo desposar aparece 3 vezes, enfatizando solenidade e permanência. Literariamente, esse trecho funciona como clímax positivo do capítulo, contrapondo-se à acusação inicial. O encerramento do capítulo, os 2:21-23, retoma o tema agrícola, agora em chave de bênção. Os céus responderão à terra. A terra responderá ao grão, ao vinho e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. O nome Jezreel, antes associado a sangue e ruptura política, é agora integrado a um ciclo de fertilidade restaurada. O texto fecha o arco iniciado no capítulo 1 ao declarar que Lo-ruama será compadecida, e Lo-ami será chamado de meu povo, explicitando a reversão prometida anteriormente. Estruturalmente, Oséias 2 funciona como o grande processo de aliança do livro. Começa com acusação, VV 2 e 13, passa por disciplina pedagógica, VV 14 e 15, e culmina em renovação do pacto, VV 16:23. Essa arquitetura explica por que o capítulo é central para compreender todo o restante da profecia. Oséias não apresenta um Deus volátil, mas um Deus que julga para restaurar, usando tanto história quanto poesia para comunicar sua intenção. Além disso, o capítulo revela o método retórico de Oséias. Imagens concretas, caminhos, espinhos, grãos, vinhas, referências cultuais, festas, luas novas, memória do Êxodo, deserto, e linguagem matrimonial, marido, noivado. Essa combinação cria um discurso denso que fala simultaneamente ao campo religioso, político e social de Israel. O profeta não separa a fé de vida cotidiana, tudo está entrelaçado. Por fim, Oséias 2 prepara o terreno para o capítulo seguinte, ao estabelecer que a restauração passará por um período de espera e transformação. O deserto não é o fim da história, mas o caminho necessário para reconstruir a relação rompida. O leitor atento percebe que o casamento de Oséias e Gomer continuará a funcionar como espelho dessa dinâmica,
agora não apenas como símbolo de julgamento, mas também de possível reconciliação. Vimos como Oséias 2 transforma o drama familiar do capítulo 1 em um grande processo poético de aliança, da acusação e retirada de provisão, passando pelo deserto pedagógico, até a renovação do noivado e a reversão dos nomes dos filhos. No próximo bloco, acompanharemos a cena ainda mais dramática de Oséias 3, a recompra de Gomer e o tempo de espera que simboliza o futuro de Israel sem rei, sem sacrifício e sem ídolos. Já vimos o gesto fundador do casamento sinal no capítulo 1 e o grande processo poético de aliança em Oséias 2, com acusação, disciplina no deserto e promessa de renovação. Ainda teremos pela frente a crise do conhecimento de Deus em Oséias 4:7 e nos blocos finais, o movimento decisivo de julgamento e cura em Oséias 13:14. Agora, avançamos para um dos momentos mais dramáticos e densos do livro. O capítulo 3 é curto, mas teologicamente decisivo, funcionando como o segundo grande ato simbólico da vida de Oséias e como uma miniatura de todo o livro. Depois da acusação pública e das promessas de restauração em Oséias 2, o texto retorna ao plano biográfico do profeta, não para repetir o que já foi dito, mas para dramatizar, em um único gesto, o destino histórico e espiritual de Israel. A estrutura é simples, poucos versículos, mas cada elemento carrega múltiplas camadas de significado. O capítulo Zenodavassi começa com um novo mandamento divino. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu companheiro e adúltera. Os 3:1. A ordem repete e aprofunda o que já havia ocorrido no capítulo 1, mas agora com um detalhe crucial. A mulher é explicitamente descrita como adúltera e ligada a outro homem. Diferente do primeiro casamento que inaugurou o símbolo, aqui o foco é a ação de amar novamente em meio à infidelidade já consumada. O verbo amar aparece no imperativo, mostrando que o gesto não nasce de impulso pessoal de Oséias, mas de obediência profética. O texto sugere que Gomer, embora não seja nomeada, está em situação de degradação, possivelmente associada à prostituição ritual ou à escravidão por dívida. Oséias, então, a comprou por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Os 3:2. Esse preço misto, parte em prata e parte em produto agrícola, é altamente significativo. Combina a economia monetária e agrária, refletindo a realidade material de Israel no século 8 a.C. Além disso, o valor total aproxima-se do preço de um escravo em textos legais antigos, indicando que Gomer não é simplesmente convencida, mas literalmente resgatada. Esse ato de compra não é um detalhe biográfico, mas um símbolo deliberado da ação de Deus em relação a Israel. Assim como Oséias resgata Gomer sem que ela tenha se arrependido previamente, o capítulo antecipa que a restauração divina não será fruto de mérito humano. Ao mesmo tempo, o pagamento concreto impede qualquer leitura puramente espiritualizada do gesto. A redenção envolve custo real, perda material e compromisso público. Após a recompra, Oséias impõe uma condição à mulher: ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu serei para contigo. Os 3:3. Esse período de abstinência não é punição arbitrária, mas um tempo de espera e purificação. A relação é suspensa em sua forma plena para que seja reconstruída sobre novas bases. Literariamente, esse detalhe introduz o tema central do capítulo, um intervalo necessário entre julgamento e restauração completa. Imediatamente, o profeta aplica esse gesto à história de Israel. Porque os filhos de Israel ficarão muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem éfode e sem terafins. Os 3:4. Essa lista é cuidadosamente construída e altamente carregada de significado político e religioso. Sem rei e sem príncipe, aponta para a futura queda da monarquia do norte sob a Assíria, em 722 a.C., sem sacrifício e sem coluna, indica interrupção do culto organizado. Enquanto sem éfode e sem terafins, alude à ausência de meios formais de consulta divina, tanto legítimos quanto problemáticos.
Esse período de privação não é apresentado como abandono definitivo, mas como equivalente nacional ao tempo de espera de Gomer. Assim como a mulher permaneceria com Oséias sem consumar a relação, Israel viveria sem instituições centrais, aguardando um futuro que ainda não chegou. O capítulo, portanto, articula uma teologia do exílio antecipado, mesmo antes de o exílio ter ocorrido historicamente. O versículo 5 desloca novamente o tom para a promessa. Depois, os filhos de Israel voltarão e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. Essa menção a Davi é crucial, porque Oséias profetiza no Reino do Norte, que havia rompido com a dinastia davídica desde Jeroboão I. A referência não é nostalgia política simples, mas a afirmação de que a restauração futura envolverá uma reconfiguração da liderança em termos davídicos. O profeta projeta um horizonte além das fronteiras atuais de Israel. A expressão "tremerão diante do Senhor e da sua bondade" combina temor reverente e atração pela graça, um contraste com a atitude presunçosa que caracterizava Israel no tempo de Jeroboão II. O verbo tremer aqui não indica pavor irracional, mas reconhecimento da majestade divina após a experiência de disciplina histórica. O futuro prometido nasce do aprendizado doloroso do intervalo. Estruturalmente, Oséias 3 funciona como dobradiça entre a primeira parte do livro, capítulos 1 a 3, e os grandes discursos proféticos que virão, capítulos 4 e 14. Até aqui, o profeta usou 2 atos simbólicos, casamento e recompra, e um grande poema de acusação, capítulo 2, para estabelecer o diagnóstico e o remédio. A partir do próximo bloco, o foco se deslocará para a crítica detalhada às lideranças, ao culto e à política de Israel. O capítulo também revela um padrão literário recorrente em Oséias: gesto concreto, interpretação teológica, projeção histórica futura. Nada é apresentado como alegoria abstrata. Tudo está ancorado em ações, preços, instituições e eventos reais. Mesmo em apenas 5 versículos, o texto consegue articular família, economia, política e teologia em uma única narrativa coerente. Além disso, Oséias 3 aprofunda o tema do amor divino em meio à infidelidade. Diferente de Oséias 2, que falava de noivado e reconciliação futura, aqui o profeta demonstra, com o próprio corpo e recursos, que o amor de Deus age antes da conversão plena do povo. Esse detalhe prepara o leitor para compreender por que, nos capítulos seguintes, o julgamento será severo, mas nunca desvinculado de uma intenção restaurativa. Por fim, o capítulo estabelece o horizonte temporal do livro. Não se trata de correção imediata, mas de um processo que envolve ruptura institucional, espera prolongada e retorno transformado. Oséias não promete soluções rápidas. Ele anuncia um caminho histórico marcado por perda, aprendizado e só então, renovação. Vimos o segundo grande ato simbólico de Oséias, a recompra de Gomer, e como ele simboliza o futuro de Israel, um longo período sem rei, sem culto estruturado e sem meios formais de consulta divina, seguido por um retorno ao Senhor e à liderança davídica. No próximo bloco, entraremos em Oséias 4:7, onde o profeta desloca o foco para uma crítica sistemática ao sacerdócio, aos líderes e à sociedade israelita, expondo a crise do conhecimento de Deus no coração do Reino do Norte. Já vimos o casamento sinal em Oséias 1, o grande processo poético de aliança em Oséias 2 e a dramática recompra de Gomer em Oséias 3, que antecipou um longo período de privação institucional para Israel. Ainda teremos à frente o retrato de Efraim entre política e idolatria, os 8:10, e, nos blocos finais, o movimento decisivo de julgamento e cura em Oséias 13:14. Agora entramos na parte mais extensa e contundente da denúncia profética. A partir do capítulo 4, o livro muda, novamente de registro. Oséias deixa os grandes atos simbólicos e passa a uma série de discursos acusatórios, oráculos e denúncias que funcionam como um dossiê moral, religioso e político contra o Reino do Norte. O eixo interpretativo dessa sessão é claro logo na abertura.
Não há fidelidade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Os 4:1. Essa frase não é genérica. Ela descreve uma crise sistêmica que atravessa justiça, culto, liderança e vida cotidiana, mostrando que o problema de Israel não é apenas ritual, mas relacional e cognitivo em relação a Deus. Oséias 4 apresenta a cena como um processo judicial de aliança, com o Senhor contendendo contra os habitantes da terra. A lista de transgressões é concreta e abrangente: jurar falsamente, mentir, matar, furtar e adulterar. 5 verbos que ecoam o decálogo, mas aplicados à realidade social do século 8 a.C. O profeta conecta diretamente a corrupção ética à devastação ecológica, afirmando que a terra se lamenta e que até animais, aves e peixes estão perecendo. Os 4:3. Aqui aparece um traço distintivo de Oséias. A quebra da aliança não afeta apenas pessoas, mas desordena a criação inteira. No centro do capítulo 4 está uma acusação particularmente dura contra o sacerdócio. Oséias declara que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Os 4:6. E responsabiliza os sacerdotes por rejeitarem o conhecimento de Deus. Essa crítica é institucional, não individual. O clero que deveria ensinar a Torá e mediar o culto falhou em sua função básica. O texto afirma que, quanto mais os sacerdotes se multiplicaram, mais pecaram, sugerindo corrupção ligada à prosperidade do período de Jeroboão II e à profissionalização do culto em santuários como Betel e Gilgal. Oséias também denuncia a confusão entre culto legítimo e práticas pagãs. O capítulo menciona sacrifícios em cumes de montes, uso de árvores sagradas e prostituição ritual associada a divindades cananeias. Os 4:13 e 14. O profeta acusa Israel de consultar ídolos de madeira e de ser guiado por espírito de prostituição. Os 4:12. O problema não é apenas a presença de ídolos, mas a mistura sincrética que diluía a identidade de Javé com elementos de Baal, uma tensão que atravessa toda essa seção do livro. No final do capítulo 4, surge um contraste implícito entre Israel, Efraim e Judá. Oséias adverte: não pequeis, ó Judá, não entreis em Gilgal, nem subais a Bet-Aven. Os 4:15. Bet-Aven, casa da perversidade, é um nome pejorativo para Betel, principal santuário do norte. Essa distinção reforça que, embora o profeta atue no Reino do Norte, sua perspectiva teológica ainda mantém Judá como referência, preparando o terreno para tensões políticas que aparecerão nos capítulos seguintes. O capítulo 5 amplia o processo judicial, agora direcionando explicitamente líderes políticos e religiosos, sacerdotes, casa de Israel e casa do rei. Oséias acusa esses grupos de terem se tornado armadilha em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Os 5:1. 2 imagens de caça que retratam a liderança como agente de queda do povo. O profeta afirma que o orgulho de Israel testifica contra ele. Os 5:5. Indicando que a prosperidade material do período foi interpretada como sinal de favor divino, quando na verdade mascarava a corrupção. Oséias 5 também introduz a ideia de que Israel busca ajuda em lugares errados. O capítulo descreve tentativas frustradas de consultar o Senhor e de oferecer sacrifícios, mas afirma que Deus se retirou e não será encontrado naquele momento. Os 5:6. Politicamente, o texto alude à dependência de alianças estrangeiras, especialmente com a Síria e Egito, em vez de confiança na aliança com Deus. O profeta lê essas manobras diplomáticas como infidelidade espiritual. No capítulo 6, o tom oscila entre convite à conversão e denúncia de superficialidade. Oséias registra um possível clamor litúrgico do povo: vinde e tornemos para o Senhor. O 6.1, com linguagem de cura e restauração. Números. Entanto, Deus responde que a fidelidade de Israel é como a nuvem da manhã e como o orvalho que cedo passa. O 6.4. Essa metáfora climática, típica do ambiente agrário, critica a inconstância do arrependimento popular, que não se traduz em transformação real. Oséias 6.6 contém uma das declarações mais citadas do livro.
Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Essa frase não rejeita o culto em si, mas denuncia um sistema ritual, desconectado de justiça e lealdade à aliança. O profeta retoma o tema central do conhecimento de Deus como relação viva, não mera prática religiosa formal. Essa linha ecoará mais tarde em outros profetas e até no Novo Testamento. O capítulo 7 aprofunda a crítica à elite política do norte, descrevendo intrigas palacianas, conspirações e assassinatos. Oséias retrata reis e príncipes como forno aceso de paixão e traição, o 747, imagem que combina calor, corrupção e instabilidade. Historicamente, essa descrição corresponde ao período de rápidas mudanças dinásticas em Israel antes da queda para a Assíria, um contexto de golpes e violência que o profeta interpreta como sintoma de ruptura moral. Além disso, Oséias 7 acusa Israel de ser como um bolo não virado, o 7:8, assado de um lado e cru do outro, metáfora culinária que sugere inconsistência e falta de discernimento. O povo mistura-se com as nações, adota costumes estrangeiros e perde identidade própria. O cabelo, grisalho que aparece sem que Efraim perceba, o 7:9, simboliza a decadência progressiva ignorada pela própria nação. Politicamente, o capítulo 7 expõe a oscilação de Israel entre Assíria e Egito, buscando apoio militar em vez de arrependimento. Oséias chama Efraim de pomba ingênua, sem entendimento. Os 7:11, uma imagem que combina fragilidade e imprudência. Para o profeta, essas alianças não são pragmatismo, mas traição à confiança devida ao Senhor. Teologicamente, Oséias 4:7 revela um padrão consistente: crise de conhecimento de Deus, corrupção do sacerdócio, degradação ética, instabilidade política, alianças estrangeiras, disciplina divina. A seção funciona como diagnóstico detalhado do porquê do julgamento anunciado nos capítulos 1 a 3. Nada aqui é abstrato. Cada acusação está ligada a práticas concretas, instituições reais e eventos históricos verificáveis. Literariamente, essa parte do livro alterna entre oráculos de juízo, imagens poéticas, deserto, forno, bolo, pomba, linguagem jurídica e alusões históricas. Oséias constrói um retrato multifacetado de Israel em decadência, sem recorrer a explicações simplistas. A repetição de temas, prostituição, idolatria, falta de conhecimento, confiança em alianças, cria coesão interna e reforça o argumento central. Por fim, Oséias 4:7 prepara a transição para a próxima etapa do livro, a análise mais direta da política externa e da idolatria estatal em Oséias 8:10. O profeta já deixou claro que o problema não é apenas moral individual, mas estrutural, envolvendo templo, palácio, economia e diplomacia. O diagnóstico está completo. Agora virá o retrato de Efraim em ação. Vimos como Oséias 4:7 expõe a crise do conhecimento de Deus em Israel. Sacerdócio corrupto, culto sincrético, injustiça social, intrigas palacianas e alianças imprudentes com a Síria e Egito, tudo entrelaçado em uma única teia de infidelidade à aliança. No próximo bloco, acompanharemos Oséias 8:10, onde o profeta mostra Efraim preso entre política internacional e idolatria estatal, colhendo o que semeou. Já vimos o casamento sinal em Oséias 1, o grande processo de aliança em Oséias 2, a recompra de Gomer em Oséias 3, e nos capítulos 4-7, o diagnóstico profundo da crise do conhecimento de Deus em Israel, envolvendo sacerdócio, culto, ética e política. Ainda chegaremos aos blocos finais sobre julgamento e cura em Oséias 13 e 14, mas agora entramos no coração do retrato político-teológico do Reino do Norte. Os capítulos 8 a 10 marcam uma mudança de foco. Oséias passa da crítica mais ampla à sociedade e ao sacerdócio, capítulos 4-7, para um exame direto da política estatal, da diplomacia internacional e do culto oficial do Reino do Norte. O nome Efraim aparece repetidamente como forma poética de se referir a Israel,
enfatizando tanto a identidade tribal quanto a pretensão de liderança que essa tribo assumiu após a divisão do reino. A seção inteira funciona como uma autópsia moral do Estado israelita no auge de sua prosperidade, mostrando que o problema não era apenas espiritual, mas institucional. Oséias 8 abre com uma imagem urgente e militar. Põe a trombeta à boca. Os 8:1, como se o profeta estivesse soando um alarme de guerra iminente. O texto apresenta Israel como alguém que transgrediu a aliança e se rebelou contra a minha lei, conectando diretamente o perigo externo, a Síria, com a infidelidade interna. Diferente dos capítulos anteriores, onde a metáfora central era matrimonial, aqui, a linguagem é de tratado quebrado, com implicações políticas concretas, exatamente como funcionavam os pactos entre reinos no Antigo Oriente Próximo. O capítulo 8 denuncia a fabricação de reis sem consulta ao Senhor. Eles constituíram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Os 8:4. Essa acusação dialoga com a instabilidade política do norte, marcada por golpes e dinastias curtas após Jeroboão II. Oséias interpreta essas mudanças de liderança não como jogo de poder neutro, mas como ruptura deliberada da ordem de aliança, na qual Deus deveria ser o referencial último de legitimidade. A crítica à idolatria estatal aparece de forma contundente em Oséias 8:5-6, especialmente contra o bezerro de Samaria, símbolo do culto estabelecido por Jeroboão I em Betel e Dan. O profeta afirma que esse ídolo não é Deus e será quebrado, desmontando a lógica religiosa oficial do reino. Historicamente, esses bezerros não eram vistos como deuses rivais de Javé, mas como representações visíveis de sua presença. Ainda assim, Oséias os trata como traição flagrante à aliança. Oséias 8 também introduz uma metáfora agrícola decisiva, porque semearam vento e colherão tempestade. Os 8:7. Essa imagem conecta política, religião e economia. Israel plantou decisões vazias, alianças, ídolos, injustiças, e colherá consequências destrutivas: invasão, exílio, colapso. O capítulo menciona explicitamente a Assíria como destino de Israel, reforçando que o julgamento não será apenas espiritual, mas histórico e geopolítico. No capítulo 9, o tom se torna mais sombrio e elegíaco. Oséias adverte Israel a não se alegrar como as outras nações, porque sua prosperidade é frágil e ligada à infidelidade. O texto afirma que Israel voltará ao Egito e comerá coisas impuras na Assíria. Os 9:3. Duas imagens que evocam tanto exílio quanto perda de identidade religiosa. O Egito aqui funciona como memória negativa do cativeiro, enquanto a Assíria representa a realidade política iminente. Oséias 9 também retoma a questão do culto, afirmando que, no exílio, Israel não poderá celebrar festas, nem oferecer sacrifícios adequados. Os 9:4-5. Isso conecta diretamente com o período de sem sacrifício, antecipado em Oséias 3. O profeta mostra que a ruptura institucional não é teoria, ela terá consequências concretas na vida religiosa do povo. Um dos trechos mais pungentes do capítulo 9 é a comparação de Israel com uvas no deserto e primícias na figueira. Os 9:10. Imagens que remetem a um passado ideal de fidelidade. Oséias contrasta essa memória com a corrupção atual, especialmente em Baal Peor, um episódio antigo de idolatria e prostituição ritual, Nin 25. Essa referência histórica cria continuidade entre o pecado do passado e o presente do século 8 a.C. O capítulo 9 também contém uma das declarações mais duras do livro sobre fertilidade e futuro. Oséias anuncia esterilidade, abortos e perda de filhos como sinal de juízo. Os 9:11-16. Num contexto agrário, onde descendência significava bênção e continuidade, essa sentença teria impacto devastador. O profeta não está sendo cruel. Ele está mostrando que a infidelidade rompe o ciclo de vida que sustentava a identidade de Israel. No capítulo 10, o foco retorna à política e à idolatria. Agora com a metáfora da vinha.
Oséias descreve Israel como videira frondosa, que produziu fruto, mas usou sua prosperidade para multiplicar altares e ídolos. Os 10:1. A imagem é crucial. Quanto mais Israel prosperou, materialmente, mais se afastou de Deus, transformando bênção em instrumento de rebelião. Oséias 10:2 afirma que o coração de Israel é dividido, uma acusação central que explica todo o drama do livro. Essa divisão não é apenas emocional, mas estrutural. O povo tenta servir a Javé e, ao mesmo tempo, manter práticas de Baal, alianças estrangeiras e culto idolátrico. O resultado é instabilidade política e religiosa. O capítulo menciona novamente Betel, o grande santuário do norte, e prediz sua destruição junto com seus ídolos, os 10:5-6. Oséias antecipa que o bezerro será levado à Assíria como tributo. Um detalhe historicamente plausível dentro da lógica imperial assíria de humilhar nações vencidas. O que Israel venerava como símbolo de poder se tornará troféu de sua derrota. Oséias 10 também critica a confiança em força militar e alianças, usando a imagem de cavalos e carros de guerra, os 10:13. O profeta contrapõe essa confiança humana à exigência divina. Semeai para vós em justiça, colhei segundo a misericórdia, os 10:12. Aqui reaparece o padrão agrícola como linguagem moral. Plantio e colheita estruturam tanto a economia quanto a teologia do livro. O capítulo culmina com a lembrança de Gibeá, os 10:9, referência a um episódio antigo de violência e corrupção em Israel. JZ 19:21. Ao evocar esse evento, Oséias mostra que o pecado atual não é novidade, mas repetição de padrões antigos de decadência. O julgamento, portanto, não é surpresa, mas consequência previsível de uma história longa de infidelidade. Estruturalmente, Oséias 8:10 forma um tríptico coerente. Capítulo 8. Denúncia do sistema político-religioso e das alianças com a Assíria. Capítulo 9. Consequências humanas e cultuais do exílio iminente. Capítulo 10. Análise da prosperidade corrompida e da idolatria estatal. Em conjunto, esses capítulos mostram que o problema de Israel não era apenas moral individual, mas um colapso do próprio Estado enquanto expressão da aliança. Literariamente, Oséias alterna entre oráculos de juízo, metáforas agrícolas, vento, tempestade, vinha, alusões históricas, Baal-Peor, Gibeá, e imagens políticas, trombeta, tributo, cavalos. Essa variedade cria ritmo e mantém a atenção, ao mesmo tempo em que reforça o argumento central. Política sem fidelidade à aliança leva ao desastre. Teologicamente, a seção aprofunda a ideia de que Deus não é contra a prosperidade ou poder em si, mas contra o uso desses dons para sustentar idolatria e injustiça. Israel não caiu por fraqueza, mas por corrupção interna, que tornou inevitável o juízo externo. Por fim, Oséias 8:10 prepara a transição para os capítulos 11 e 12, onde o tom mudará novamente, de acusação política para uma reflexão mais íntima sobre Deus como pai ferido, e sobre a identidade histórica de Efraim. Depois de mostrar o que Israel fez, o profeta passará a revelar quem Deus é diante dessa infidelidade. Vimos como Oséias 8:10 retrata Efraim preso entre política internacional e idolatria estatal. Reis constituídos sem Deus, bezerros de Betel, alianças com a Síria e uma prosperidade que produziu mais pecado. Tudo culminando na certeza do exílio. No próximo bloco, entraremos em Oséias 11 e 12, onde o tom se torna mais pessoal e dramático, revelando Deus como um pai que ama, disciplina e luta contra o próprio coração ao tratar com Israel. Já percorremos o casamento sinal, os 1, o grande processo de aliança, os 2, a recompra de Gomer e o tempo de espera, os 3, o simonotesina, diagnóstico da crise do conhecimento de Deus, os 4:7, e em seguida o retrato de Efraim entre política e idolatria, os 8:10, com alianças com a Assíria, culto ao bezerro de Betel e uma prosperidade que gerou mais infidelidade. Ainda teremos à frente o clímax de julgamento e cura em Oséias 13:14, mas agora o livro muda de tom.
e nos leva para o coração emocional e teológico da profecia. Os capítulos 11 e 12 marcam uma virada decisiva no livro de Oséias. Depois de extensas acusações jurídicas, denúncias políticas e imagens de colheita de juízo, o profeta passa para um registro profundamente pessoal. O foco deixa de ser principalmente o pecado de Israel e passa a ser o coração de Deus diante desse pecado. Literariamente, essa seção funciona como o núcleo emocional do livro. Aqui vemos um Deus que lembra, sofre, luta consigo mesmo e ainda assim permanece fiel à sua aliança. Oséias 11 se abre com uma memória fundadora. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Os 11:1. Essa frase remete diretamente ao Êxodo, recolocando toda a história de Israel dentro da moldura de um relacionamento pai-filho. O profeta não começa com julgamento, mas com lembrança de origem, resgate, cuidado e formação de um povo a partir da escravidão. O uso da metáfora filial é deliberado. Não é apenas um tratado quebrado, é uma relação familiar ferida. O capítulo descreve Deus ensinando Israel a andar, tomando-o nos braços e curando-o. Os 11:3. Essas imagens de cuidado paterno, quase domésticas, contrastam fortemente com a linguagem jurídica dos capítulos anteriores. Historicamente, essa cena evoca o período do deserto, quando Israel dependia totalmente de Deus para alimento, direção e proteção. Oséias transforma a memória nacional em narrativa íntima de afeto. Mesmo assim, o texto reconhece a ingratidão de Israel. Quanto mais eu os chamava, mais se afastavam de mim. Os 11:2. O profeta conecta essa rejeição à idolatria, especialmente ao sacrifício a Baal e à queima de incenso aos ídolos. Aqui aparece um padrão recorrente do livro. Quanto maior o cuidado divino, maior a rebeldia do povo, o que aprofunda a tensão dramática do capítulo. Oséias 11:5-6 retoma o tema do juízo histórico. Deus declara que Israel não voltará ao Egito, mas o assírio será o seu rei, e a espada consumirá suas cidades. Esse detalhe mantém a ancoragem política da profecia no século 8 a.C., quando a Assíria já pressionava o reino do norte. O julgamento, portanto, não é anulado pela compaixão divina. Ele permanece como consequência real da infidelidade. O ponto de virada teológica ocorre em Oséias 11:8-9, um dos trechos mais intensos de todo o Antigo Testamento. Deus pergunta: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Evocando cidades associadas à destruição, Adimá e Zeboim. O texto revela um conflito interno no próprio Deus. Sua justiça exige juízo completo, mas seu amor paterno resiste a essa aniquilação. Oséias ousa retratar Deus como alguém que revira o coração e cujas compaixões se acendem. A resolução desse conflito não é a revogação do juízo, mas sua modulação. Não executarei o furor da minha ira, porque eu sou Deus, e não homem. Os 11:9. Aqui aparece uma distinção teológica central. Deus não age segundo impulsos humanos de vingança, mas segundo sua própria natureza fiel à aliança. O resultado é um julgamento real, porém limitado, que preserva um futuro para Israel. O capítulo termina com uma nota de esperança futura. Deus rugirá como leão, e seus filhos virão tremendo do ocidente como aves do Egito e pombas da Assíria. Os 11:10-11. A imagem combina a majestade, o rugido, com o retorno do exílio. O profeta projeta um cenário em que dispersão e restauração coexistem. Juízo histórico seguido de reunião do povo. O capítulo 12 desloca novamente o foco, agora para uma releitura da identidade histórica de Israel por meio da figura de Jacó. Oséias afirma que Efraim se apacenta de vento e multiplica mentiras e violência, enquanto faz aliança com a Assíria e envia azeite ao Egito. Os 12:1. O profeta volta a criticar a diplomacia internacional, mas agora à luz da história ancestral do povo. Oséias 12:2-4 evoca a figura de Jacó lutando com o anjo em Peniel, chorando e suplicando favor. Essa memória não é mero exemplo moral.
ela redefine quem Israel deveria ser. Jacó é apresentado como alguém que buscou a Deus com intensidade e dependência, o oposto de Efraim, que confia em alianças políticas e poder econômico. O passado se torna padrão interpretativo do presente. O capítulo também lembra que foi por meio de um profeta que Deus tirou Israel do Egito e o guardou no deserto. Os 12:13. Essa referência provavelmente aponta para Moisés, reforçando a ideia de que a identidade de Israel sempre esteve ligada à mediação profética e à fidelidade à palavra de Deus. Oséias se coloca nessa mesma linha, como continuidade desse papel histórico. Oséias 12 critica ainda a fraude econômica de Efraim, mencionando balanças enganosas e enriquecimento injusto. Os 12:7-8. Essa denúncia conecta a ética comercial com fidelidade à aliança, um tema recorrente em profetas do século 8 a.C., como Amós e Miqueias. O problema não é apenas culto errado, mas práticas cotidianas que violam a justiça. No final do capítulo, o profeta afirma que Efraim provocou amargamente o Senhor, mas também lembra que Deus continua sendo o mesmo que o encontrou em Betel, os 12:14. Betel, que em Oséias 4:10 aparece como centro de idolatria, é aqui resgatada como lugar de revelação original a Jacó. O texto mantém a tensão entre memória sagrada e corrupção presente. Estruturalmente, Oséias 11:12 forma um díptico coerente. Capítulo 11. Deus como Pai amoroso que luta contra sua própria ira. Capítulo 12. Israel à luz de sua história com Jacó e Moisés, contrastando origem e presente. Em conjunto, esses capítulos aprofundam o argumento do livro. O problema de Israel não é apenas quebrar leis, mas trair uma relação construída ao longo de séculos. Literariamente, essa seção alterna entre memória, poesia emotiva, denúncia ética e reflexão histórica. As metáforas mudam, de casamento para paternidade e ancestralidade, mas o tema central permanece: fidelidade à aliança. Oséias mostra que o pecado não é apenas legalmente errado, mas relacionalmente devastador. Teologicamente, Oséias 11:12 revela um Deus que não é distante nem impassível. O profeta apresenta uma divindade que lembra, sofre, delibera e decide agir com misericórdia sem abolir a justiça. Essa tensão, julgamento real e amor persistente, prepara o terreno para o clímax do livro nos capítulos finais. Por fim, essa parte do livro funciona como ponte entre a análise política, os 8:10, e o desfecho teológico, os 13:14. Depois de mostrar o que Israel fez e quem Deus é, Oséias agora conduzirá o leitor para o momento decisivo em que morte, cura e retorno serão colocados lado a lado. Vimos Deus retratado como um pai que amou Israel desde o Êxodo, disciplinou-o por meio da Assíria, mas conteve sua ira por fidelidade à aliança, e vimos Israel relido à luz de Jacó e Moisés, contrastando origem e presente. No próximo bloco, entraremos em Oséias 13:14, o clímax do livro, onde o profeta coloca lado a lado a morte de Israel e a promessa de cura e retorno final ao Senhor. Já percorremos todo o caminho até aqui. Vimos o casamento sinal em Oséias 1, o grande processo de aliança em Oséias 2, a recompra de Gomer e o tempo de espera. Em Oséias 3, o diagnóstico da crise do conhecimento de Deus em Oséias 4:7. O retrato de Efraim entre política e idolatria em Oséias 8:10. E em seguida, o núcleo emocional do livro em Oséias 11:12, onde Deus aparece como um pai ferido que contém sua própria ira. Ainda falta aquilo que prometemos na abertura, o momento decisivo em que julgamento e cura se encontram, e é para lá que vamos agora. Os capítulos 13 e 14 constituem o clímax teológico e literário do livro de Oséias. Depois de todo o percurso, atos simbólicos, processos de aliança, denúncias sociais, críticas políticas e revelação do coração de Deus, o profeta reúne tudo em dois movimentos finais. Primeiro, um juízo implacável sobre a soberba e a idolatria de Israel. Depois, um chamado de retorno que desemboca na mais clara promessa de cura e restauração de todo o livro.
A tensão entre morte e vida, que percorre Oséias desde o capítulo 1, chega aqui ao seu ponto máximo. Oséias 13 começa com um olhar retrospectivo e diagnóstico histórico. Quando Efraim falava, havia tremor, ele se exaltava em Israel. Os 13:1. Essa frase remete ao período em que a tribo de Efraim, e, por extensão, o Reino do Norte, exercia liderança política e prestígio. O profeta reconhece implicitamente que Israel já teve peso, autoridade e influência, mas afirma que tudo mudou quando se tornou culpado por Baal. Desde a primeira linha, o capítulo conecta poder político com corrupção religiosa, mostrando que a queda de Israel não foi acidente geopolítico, mas consequência de escolhas cultuais. Em seguida, o texto descreve uma escalada de idolatria cada vez mais grotesca. Israel fabrica imagens de metal fundido, beija bezerros e multiplica ídolos com sua própria prata. Os 13:2. O detalhe do beijar os bezerros não é meramente provocativo. Ele aponta para gestos concretos de devoção pública nos santuários de Betel e Dan. Oséias expõe a contradição central. O povo usa os recursos que Deus lhe deu para produzir objetos que o substituem, transformando bênção em rebelião. A resposta divina vem em uma série de imagens de destruição natural que marcam todo o capítulo 13. Deus compara-se a uma nuvem matinal que passa, ao orvalho que se dissipa, à palha levada pelo vento e à fumaça que sai pela chaminé. Os 13:3. Essas metáforas climáticas e agrícolas, tão familiares ao público do século 8 a.C., comunicam a mesma ideia. Sem fidelidade à aliança, a prosperidade de Israel é efêmera. O que parecia sólido se revela passageiro. Oséias então retoma um tema fundacional. Eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Não conhecerás outro Deus além de mim. Os 13:4. Essa afirmação ecoa diretamente o primeiro mandamento e recoloca a crise de Israel dentro da moldura do Êxodo. O problema não é ignorância de Deus, mas substituição deliberada de sua soberania por ídolos e alianças humanas. O profeta lembra que o Deus que agora julga é o mesmo que resgatou Israel da escravidão. O capítulo aprofunda a acusação ao relembrar o cuidado divino no deserto. Deus conheceu Israel em terra árida, alimentou-o e o sustentou. Os 13:5-6. Paradoxalmente, quando se fartaram, o coração deles se exaltou, por isso se esqueceram de mim. Aqui aparece um padrão moral recorrente na literatura bíblica. Prosperidade que gera arrogância, e arrogância que produz esquecimento de Deus. Oséias lê a história recente de Jeroboão II à luz dessa lógica. A partir daí, o juízo é descrito com imagens de feras. Deus virá como leão, leopardo, urso roubado de seus filhotes e despedaçará o coração de Israel. Os 13:7-8. Essas metáforas não são gratuitas. Elas comunicam perigo iminente, imprevisibilidade e força irresistível, ecoando o avanço assírio. Ao mesmo tempo, elas mantêm o tom poético característico de Oséias, onde natureza, política e teologia se entrelaçam. Oséias 13:9 contém uma frase-chave. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Essa declaração condensa a teologia do livro em uma única sentença. O juízo não é fruto de capricho divino nem de azar histórico. Ele nasce das próprias escolhas de Israel. Mas, ao mesmo tempo, a única fonte de salvação permanece sendo o Senhor. Não a Assíria, não o Egito, não os ídolos. O profeta então confronta diretamente a monarquia. Onde está, pois, o teu rei para que te salve? Os 13:10. Essa pergunta retórica desmonta a confiança de Israel em suas instituições políticas. Oséias relembra que Deus havia dado um rei em sua ira e o retirado em seu furor, os 13:11, aludindo à história conturbada da monarquia do norte desde Jeroboão I até os golpes do século 8 a.C. A realeza, que deveria ser instrumento de bênção, tornou-se símbolo de rebelião. Os versículos seguintes, os 13:12-13, apresentam a imagem de dores de parto. A culpa de Efraim está guardada,
e ele é como um filho que demora a nascer. Essa metáfora sugere que o juízo é inevitável e iminente, mas também que há um processo em curso. Não é destruição aleatória, mas consequência gestada ao longo do tempo. O parto aqui não é de vida, mas de crise. O ponto teológico mais surpreendente de todo o capítulo aparece em Oséias 13:14. Eu os resgatarei do poder do Seol. Eu os redimirei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó Seol, a tua destruição? Essa declaração rompe o ritmo de juízo com uma promessa de alcance extraordinário. O profeta não apenas fala de sobrevivência histórica, mas de vitória sobre morte e sepultura. Uma das afirmações mais fortes do Antigo Testamento sobre restauração definitiva. Contudo, o versículo termina com uma nota sóbria. O arrependimento está oculto aos meus olhos. Isso indica que, embora a promessa seja real, ela não elimina a necessidade do julgamento presente. Oséias mantém a tensão. Deus promete redenção última, mas não cancela as consequências históricas imediatas da infidelidade de Israel. O capítulo 13 conclui com uma cena de devastação concreta. Um vento oriental, imagem típica de destruição no Antigo Testamento, virá do deserto, secará fontes, esvaziará tesouros e levará o povo ao exílio. Os 13, 15 e 16. Essa descrição liga o juízo teológico à realidade política da invasão assíria. Oséias não espiritualiza o castigo. Ele o situa no mundo real de cidades, recursos e fronteiras. Depois desse clímax de julgamento, o livro dá uma virada decisiva em Oséias 14, que funciona como chamado final ao arrependimento e promessa de restauração. O capítulo começa com uma exortação direta. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Os 14:1. Diferente de acusações anteriores, aqui o tom é pastoral e persuasivo. O profeta convida o povo a retornar, não apenas anuncia sua ruína. Oséias 14:2 fornece palavras específicas que Israel deve levar consigo. Tira toda a iniquidade, aceita o que é bom e ofereceremos os sacrifícios dos nossos lábios. Esse detalhe é crucial. O profeta não pede rituais complexos, mas confissão sincera e mudança de atitude. A expressão sacrifícios dos lábios indica que o verdadeiro retorno começa com o reconhecimento verbal do pecado e dependência de Deus. O povo é instruído a renunciar explicitamente às falsas seguranças. A Assíria não nos salvará, não montaremos em cavalos, e não diremos mais as obras das nossas mãos. Vós sois nossos deuses. Os 14:3. Aqui aparecem os 3 pilares da infidelidade de Israel: alianças estrangeiras, militarismo e idolatria. O chamado ao arrependimento é concreto, não genérico. Envolve abandonar práticas específicas que Oséias denunciou ao longo de todo o livro. A resposta divina em Oséias 14:4 é uma das mais belas do Antigo Testamento. Eu sararei a sua infidelidade, eu os amarei de boa vontade, porque a minha ira se apartou deles. O verbo curar retoma imagens médicas e relacionais, sugerindo que a restauração não é apenas jurídica, mas existencial. Deus não apenas perdoa, ele transforma o coração do povo. A partir daí, o capítulo desenvolve uma série de metáforas de renovação natural. Deus será como orvalho para Israel, que florescerá como lírio, lançará raízes como cedro do Líbano e estenderá seus ramos. Os 14:5-6. Essas imagens botânicas contrastam diretamente com as metáforas de seca, vento e devastação do capítulo anterior. O mesmo Deus que julgou agora restaura a vida. Oséias 14:7 descreve a abundância agrícola e sombra protetora, evocando a terra prometida em sua plenitude. A referência ao trigo, à videira e ao vinho retoma temas centrais do livro, mas agora em chave de bênção, não de acusação. O ciclo de plantio e colheita, tão usado para falar de juízo, é ressignificado como sinal de reconciliação. No versículo 8, Deus fala diretamente a Efraim: que tenho eu ainda com ídolos? Uma pergunta que encerra o conflito central do livro. O Senhor declara que é Ele quem responde e cuida de Israel, comparando-se a um cipreste verde que dá fruto.
A restauração não depende mais de bezerros de Betel ou de alianças estrangeiras. Ela nasce da relação renovada com Deus. O livro termina com um provérbio sapiencial em Oséias 14:9. Quem é sábio que entenda estas coisas? Quem é prudente que as saiba? O profeta convida o leitor a interpretar toda a jornada: julgamento, disciplina, amor paterno e restauração, à luz da sabedoria divina. A conclusão afirma que os caminhos do Senhor são retos e que os justos andam neles, enquanto os transgressores tropeçam. Não é moralismo abstrato, é síntese de tudo o que Oséias mostrou ao longo do livro. Estruturalmente, Oséias 13:14 funciona como díptico final. Capítulo 13, julgamento total, morte e promessa surpreendente de redenção do Seol. Capítulo 14, chamado ao arrependimento e restauração plena com imagens de cura e fertilidade. Teologicamente, esses capítulos revelam o coração do livro. Deus não anula o juízo, mas o transforma em caminho para a vida. Israel não é destruído, mas purificado e reorientado. A morte não tem a última palavra. Literariamente, Oséias encerra sua profecia combinando poesia intensa, memória histórica, metáforas naturais e exortação sapiencial. Nada aqui é aleatório. Cada imagem responde a temas desenvolvidos desde o capítulo 1. Casamento, deserto, agricultura, política, paternidade e aliança. No conjunto do livro, Oséias 13:14 mostra que o propósito final de Deus não é apenas punir Israel, mas restaurar uma relação quebrada. O mesmo Deus que chamou Israel do Egito agora promete curá-lo, amá-lo livremente e fazê-lo florescer novamente, não como potência política autossuficiente, mas como povo reconciliado com seu Senhor. Vimos o clímax do livro. Em Oséias 13, o juízo absoluto sobre a soberba, a idolatria e a confiança em reis e alianças, culminando na promessa surpreendente de resgate da morte. E em Oséias 14, o chamado ao retorno, a renúncia às falsas seguranças e a restauração plena com imagens de cura, fertilidade e reconciliação. No próximo passo, quando você pedir o fechamento final, faremos a recapitulação sintética dos 7 blocos, a síntese do significado do livro de Oséias e uma conclusão coerente com todo esse arco narrativo. Do começo ao fim, o livro de Oséias nos conduziu por uma das narrativas mais intensas de toda a Escritura. Não apenas a história de um povo em crise, mas o drama profundo de uma aliança quebrada e reconstruída. Vimos um profeta cuja própria vida se tornou mensagem, um casamento marcado pela infidelidade que espelhava a relação entre Deus e Israel, 3 nomes de filhos que condensaram o veredito divino e um surpreendente anúncio de reversão que já apontava para a esperança desde o início. Caminhamos pelo grande processo poético de Oséias 2, onde a acusação contra Israel assumiu a forma de um tribunal de aliança, passando pela disciplina do deserto até chegar ao renovado noivado entre Deus e seu povo. Em seguida, testemunhamos a cena chocante e comovente de Oséias 3, a recompra de Gomer, como símbolo de um período de espera em que Israel ficaria sem rei, sem culto e sem ídolos, aprendendo pelo caminho difícil da perda. Depois, mergulhamos na parte mais densa e contundente do livro. A crise do conhecimento de Deus em Oséias 4:7, onde sacerdócio corrompido, injustiça social, intrigas palacianas e alianças imprudentes com a Síria e Egito revelaram um colapso espiritual e político profundo. Não era apenas um problema religioso, era um sistema inteiro fora de eixo. Avançamos para Oséias 8:10 e vimos Efraim preso entre idolatria estatal e diplomacia. Fracassada, semeando vento e colhendo tempestade, confiando em bezerros de Betel, cavalos de guerra e tratados estrangeiros, enquanto sua própria identidade se esfarelava. Então o tom mudou. Em Oséias 11:12, o profeta nos levou para dentro do coração de Deus. Não mais um juiz distante, mas um pai que lembra, ama, disciplina e luta contra sua própria ira. Vimos Israel relido à luz de Jacó e do Êxodo, não como potência autossuficiente, mas como filho chamado, formado e ainda assim rebelde. Por fim,
chegamos ao clímax em Oséias 13:14. Primeiro, o juízo total sobre a soberba, a idolatria e a confiança em reis e alianças, imagens de feras, vento do deserto e exílio iminente. E então, no ponto mais surpreendente de todo o livro, a promessa de resgate do poder da morte. Depois disso, o chamado final ao retorno, abandonar a Assíria, os cavalos e os ídolos, confessar com os lábios e receber a cura do próprio Deus. O livro termina não com ruína, mas com florescimento, orvalho sobre Israel, raízes profundas como cedros do Líbano, ramos estendidos, trigo abundante, sombra e vida renovada. O mesmo povo que quase foi consumido pela infidelidade é restaurado pela misericórdia daquele que nunca quebrou sua promessa. No fundo, Oséias nos deixa uma mensagem central e inescapável. A história de Israel é a história de um Deus fiel diante de um povo infiel. Um Deus que julga sem crueldade, que ama sem ingenuidade, que disciplina sem abandonar e que cura sem negar a verdade. Julgamento e graça caminham juntos. Morte e vida se encontram. Ruptura e restauração fazem parte do mesmo plano. E assim, a profecia de Oséias permanece como um espelho para todas as gerações. Deus não busca rituais vazios, poder político ou alianças humanas. Ele busca um coração que o conheça, o tema e o ame em verdade. Agora, antes de encerrarmos, comente o que você achou dessa jornada por Oséias. Deixe suas dúvidas ou pontos que queira aprofundar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender melhor esse livro. Digite amém se você gostou e acredita nessa mensagem. E escreva qualquer comentário para fortalecer o alcance e o engajamento. Que esta história continue ecoando, não como lembrança distante, mas como convite permanente ao retorno, à fidelidade e à vida.